tarde, galerinha, boa tarde, galerinha! Eita, 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 eita! Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, minha gente! Não é brincadeira não, meus queridos técnicos. Em quê? Administração. Tudo bem, meus queridos? Olha aí, olha a disciplina hoje aí, qual é? Empreendedorismo e inovação, galera. E aí a gente vai buscar aquele histórico que a gente vem falando sobre empreender, fazendo essa conexão do empreendedorismo e o surgimento e o afloramento nas últimas décadas, principalmente. Mas tem coisa lá também do passado mesmo, lá de Barão de Mauá, que a gente já falou outras vezes, mas também o foco vai ser o plano real, os anos 90 aí, um estouro em relação a isso, historicamente, não é? Então, como roteiro, meus queridos, a gente tem que entender o seguinte: teve sim um impacto grande nos anos 90, tá? Então, historicamente, houve um impulsionamento do empreender com inovação nessa década, e nessa década também ocorreu o plano real, assim como a implantação da qualidade total. Isso tudo foi mola propulsora para as mudanças econômicas ocorridas no país. A instabilidade virou estabilidade, num processo de você ter a correlação da moeda com o dólar, isso a gente vai ver, e algumas outras questõezinhas que a gente vai discutir sobre elas, tá certo? Vamos que vamos? Então bora lá. Presta atenção. Com o surgimento do Plano Real, a gente tem um histórico, cronologicamente, que vinha na década de 80 com o Plano Cruzado, depois o Plano Bresser, depois o Plano Verão, aí veio o Plano Collor, todos com impacto econômico, não é? E estes planos tentando fazer o que o real fez. O Plano Real foi o divisor de águas, principalmente para este incentivo ao empreendedorismo massificado. A inovação veio se consolidar nesses anos 90. Ela já vinha com os ensaios, década de 50, de 60, de 70, de 80 e 90 foi consolidada. É bem verdade que os experimentos trouxeram também questões amargas para a população. Mas a gente sabe que programas como, por exemplo, o Plano de Ação Imediata, o PAI, que tinha o arrochamento ali, o arroxo do orçamento, o plano de privatizações, o alcance do superávit primário, tudo isso consolidou também por meio de implantações de unidade de real. De real de quê? De valor, a chamada URV. A partir desse momento, a política cambial também foi estabelecida como um critério de equiparação à moeda e o lançamento do padrão monetário do real, com quase 3 décadas aí já na empreitada desse sucesso em termos de moeda. Não mudou, até lá o real continua, não é? Porém, passando por algumas dificuldades. Nós sabemos que a partir da implantação deste plano, meus queridos, que foi no dia 1º de julho de 1994, isso fez com que toda a categoria, toda a situação voltada para a credibilidade e estabilidade do país, economicamente falando, criasse condições para o business, para as negociações. Opa, e aí para vocês, meus queridos aí, de Colônia do Gurgueia, para vocês de Queimada Nova, para vocês de Ribeiro Gonçalves, Sigilfon Pacheco, não é isso? Santa Rosa do Piauí, para todos vocês que estão também no YouTube, Antônio Gonçalves aí, ó, Juscelena Lima já tinha dado aí o boa tarde, já 1h10 da tarde, rapaz. Aí o nosso queridão Antônio Gonçalves deu aí, agora, faltando 1 minuto aqui atrás, show de bola. Vai avisando quem é que tá aí. Se Rosário tiver aí também, Rosário Alves, fala que tá aí. Então, mostra quem tá aí realmente, no YouTube também, tá?
Pessoal do IPTV também. Quero vocês aí ativos, mostrando quem são os professores mediadores, quem é que está aí realmente. Vamos participar, hein? Vamos participar, meus queridos. Então, veja. Antônio Gonçalves reforçando aí, né? De Cajazeiras, do Piauí. Isso. Show de bola. Essa época, é claro que ela vem com o respaldo da abertura do mercado internacional. Então, o impacto, meu querido e minha querida, realmente foi um impacto positivo. Porque aí você teve este senhor, né? Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente, mas antes ele foi ministro da Fazenda, e ele foi o responsável por esta mudança de chave econômica. A partir dos anos de 1994, a economia brasileira, ela começa a fazer um mapeamento desses problemas de forma mais taxativa, encontrando e mensurando os fracassos, mas principalmente trazendo soluções para a economia brasileira. Então, é a partir deste ano que passou a se experimentar a primeira fase de introdução desta estabilidade, por exemplo, de preços. Todavia, o Plano Real, ele com essa adoção de uma nova moeda, traz uma conceitualização que ainda não tinha sido feita. Esse processo de estabilização, é claro, deveria também ter impactos. Teve impactos negativos e teve impactos positivos. A penalidade para a sociedade ocorreu também, de uma certa forma, sim, mas entenda que, num fator conceitual, esta nova moedinha, ela criou um impacto, e este impacto, ele foi uma inflexão na economia. Todavia, aprenda que esta evolução, ela veio com a maturidade que gerou a competitividade das organizações. Eita, professor, já estou sabendo onde é que Vossa Missê quer chegar. Pois é, essa condução do plano foi analisando as taxas inflacionárias, foi verificando a razão dos desdobramentos deste projeto, o impacto em relação a essas perspectivas, e aí foi tentando mapear os desequilíbrios de níveis de forma geral. Na década de 90 especificamente, a taxa de aceleração era extremamente elevada, ligada à inflação, porque vinha com o histórico da desvalorização cambial por parte também de um crédito enorme que o país tinha na década de 80. Então, isso tudo começou a ser encaixado. Porém, o impacto foi nesses três pilares. Olha só o que acontece com as capacidades, e essas capacidades, elas precisam ser relacionadas. Veja só, gente, presta atenção. Vou começar pela primeira, tá? Vou começar pela primeira. A primeira coluninha, o que nós temos? Cultura organizacional, certo? Já começa por aí. Cultura organizacional. Ok. A cultura organizacional, ela traz esta conceituação. A conceituação de que o impacto deste programa começou a modificar a cultura organizacional. Eu quero que você preste bastante atenção nestes três pilares, porque eles vão conduzir os nossos estudos. A cultura organizacional, meus queridos, era diferente. A partir deste momento da década de 90, a situação começou a mudar. Por quê, professor? Primeiro, o significado da cultura organizacional foi taxativo e foi deliberadamente modificado. Ela começou realmente a ser um conjunto de elementos, de crenças e valores com normas. Por que eu coloco normas? Porque elas têm que seguir padrões estabelecidos, uma vez que a competitividade tinha aumentado. Todavia, no entanto, contudo,
a cultura empresarial, que é hoje um dos fatores mais importantes, né, dentro de um sistema mercadológico, as empresas defendendo os seus valores, crenças e normas, hoje se destaca pelos comportamentos dos funcionários. Você conhece uma cultura organizacional quando você vê os colaboradores se comportando. Isso repercutiu em muito, porque vieram os questionamentos sobre, por exemplo, gestão de pessoas na época. Olha o impacto, gente, dentro das empresas. Olha o impacto nas empresas que, porventura, iniciariam no empreendedorismo e aí, inovando com novas metodologias. O desempenho da liderança começou a ser questionado, porque antes havia este confronto, assim como há hoje, entre liderança e chefia. As unidades estratégicas de negócio começaram a ser levantadas e mensuradas numa perspectiva de produtividade. Eita, E as culturas organizacionais, pelo poder, pela cultura das pessoas, pelo foco nas tarefas, pelo foco na burocracia dos papéis, elas ampliaram as suas vantagens e desvantagens. É claro que essas características que nós hoje vemos na cultura organizacional, elas nasceram lá atrás, gente, nesta explosão que foi a década de 90. Teve uma repercussão muito grande do empreendedorismo. Isso quer dizer que não tinha empreendedor antes dos anos 90? Pelo contrário, muitos empreendedores. Na maioria, aqueles instintivos. Então, havia todo um processo de análise em relação a estes empreendedores. Questões de inovação, motivação, competição, tolerância ao erro, cuidado com as pessoas, cultura do poder, verificação da burocracia, tudo isso era analisado nos setores. E isso foi se transformando em tentar aplicar estratégias. Quando eu entro na perspectiva das estratégias, eu quero chegar no como, o entendimento, de forma clara, aonde eu quero chegar, por que eu quero chegar e o que é que eu vou implantar. Todavia, sabendo que isso vai causar o quê? Mudanças. Tudo isso inserido no pilar estratégico. Para gerar o quê? O último pilar. O pilar dos resultados. Uma cultura de alto rendimento, ela tem muitos benefícios. Ela traz um ambiente de qualidade de vida melhor, ela traz uma comunicação interna com menos ruídos, ela traz a imagem da empresa para o mercado de forma positiva, ela faz com que as pessoas possam se aperfeiçoar e gerar novas lideranças, ou seja, o desempenho do negócio vai melhorando e a capacidade de adaptação às mudanças ela vai começando a ser estabelecida. Opa! Então eu já tenho aí o norte, professor. Pois é, você já tem o norte, porque essas capacidades organizacionais, elas começaram, meus queridos aí de Esperantina, meus queridos aí de Paulistana, de Novo Oriente, turma aí que está em Pacheco também, todos comecem a visualizar que os anos 90 foram decisivos para o reinventar do empreender com inovação. Mas, por exemplo, a pandemia agora também existiu outro reinventar do empreender e da inovação, porque nós temos os empreendedores virtuais, os empreendedores híbridos, todos esses em uma categoria de disseminação de novas práticas de empreendedorismo e inovação. Ou seja, eu quero, meus queridos, que estão no YouTube, Rosana Alves, Antônia Gelciele, todos ligadinhos aí, ó, Guilherme Pereira, aí, botando quente, mandando ver, eu quero vocês com papel e caneta aí na mão, hein? Vocês acompanhando o negócio. Lembrem do seguinte, lembrem que essas capacidades organizacionais, elas têm uma repercussão, principalmente no modelo que foi de ativação nesta época dos anos 90. A privatização e a especulação por meio dos capitais que eram aplicados no mercado financeiro.
Então, a competitividade econômica, ela veio numa prerrogativa dos anos 90, de estar também entendendo um pouco sobre esses novos conceitos da privatização, sobre o mercado financeiro, sobre a recessão que vinha oscilando na perspectiva de política econômica do Brasil. Todavia, os processos de privatização foram fortalecidos, e aí é que entra todo um contexto de entender que a partir dos anos 90, mais especificamente 94 até 2000, houve um avanço enorme em relação ao lucro líquido de quais empresas? Dos bancos. Os bancos, né, tiveram este lucro líquido aí, os maiores bancos. E veja só, olha só o histórico. Em 94 ocorreu em uma escala até considerável, depois oscilando de positivo para negativo até 96, e começou a dar um salto, os chamados voos de galinha, né? Que são saltos pequenos, de 97 até 2001. Foi quando um grande salto ocorreu e a perspectiva de crescimento foi alavancada até 2005. É claro que tivemos também mais oscilações em relação a isso, sim. E esse foi o contexto de entender um pouquinho sobre essa situação aí. Porque a repercussão foi, se eu tenho estabilidade financeira, muitos fatores a serem implantados dentro da organização vão ser difundidos. O desenvolvimento sustentado pelo pilar de projeção internacional foi um deles. Isso abre o mercado e, apesar das turbulências, se trabalha numa perspectiva de cenário de crescimento, propiciando o quê? A disseminação do empreender, do inovar. Todavia, contanto, eu tenho o quê? Molas propulsoras que serviram de forças que foram estabelecidas, mas passaram por uma transição. Que forças são essas? Forças que foram transformadas em um fator decisivo também para as organizações. Como assim, professor? Lembre que eu falo na questão da globalização constantemente, não é? Da tecnologia acompanhando essa globalização, da situação institucionalizada. Opa, E aí, quando eu falo em globalization, a globalização, ela por si só já é um fenômeno de integração econômica. Então, o impacto econômico no Brasil já vinha acontecendo. A questão social, ela vem também atrelada, concomitantemente, simultaneamente, à questão da globalização econômica, claro, impacto nas sociedades. A questão cultural, em termos de espaço, meus queridos, em termos de questões demográficas, geográficas, em escala mundial, foi expandindo. Ou seja, a intensificação dos fluxos de capitais, as mercadorias, as pessoas e suas informações foram difundidas pela web, onde a explosão aconteceu nos anos 90 também. A questão técnica dessa comunicação, e principalmente entendendo de uma forma bem breve que a globalização foi a expansão econômica com níveis políticos, culturais e sociologicamente falando também, pois nesta perspectiva ela se equipara, por exemplo, a períodos das grandes navegações, não é? Só que agora nós, nesta perspectiva de globalização, as navegações foram online, via web. O momento era de que comercialmente se teve uma expansão da consciência mercadológica. Opa! E aí a globalização como um processo de aproximação entre a sociedade e as nações existentes em desenvolvimento e já desenvolvidas, traz um impacto social, cultural, político, legal, demográfico, natural, econômico, de forma que haja uma integração desses fatores. Todavia, isso, como forma de originalidade, é claro que, lembrando lá da exploração das rotas marítimas, onde Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil também, foi redescoberto
os fatores comerciais e as potencialidades das potências, principalmente contemporâneas, ou seja, dos países. A explosão que ocorreu, que de inovação, foi mola propulsora para quê? Para, através dos anos 90, o Estado e a sociedade estarem questionando, por exemplo, o fim do paternalismo. É claro que hoje, por exemplo, ainda temos empresas paternalistas, temos. A estabilidade da economia, ela só deu a sugestão de que isso poderia acabar. Por meio de quê? Por meio de políticas neoliberais. É claro que essas políticas neoliberais, meus queridos e minhas queridas, ela está ligada ao capitalismo, que fez com que o homem, o indivíduo, em seu último pilar, começasse a entender o seguinte: se eu não fizer a gestão, a minha autogestão das minhas finanças, as minhas capacidades de consumo, elas vão nunca ser saciadas. Então a necessidade de capacitação financeira se começa daí. Se começa do entendimento de estar avançando nessas molas propulsoras. Isso nasce lá nas principais forças, tá, gente? A tecnologia atrelada a este impacto da globalização na vida das pessoas ratificou isso. Desencadeou o quê? Profundas transformações no mundo do trabalho, no mundo da vida pessoal, na economia, em novos padrões de comércio internacional, em mudanças de economia e principalmente no acrescento de conhecimento, as informações que tiveram significado no impacto econômico. Ou seja, os padrões antigos começam a ser desconstruídos e os padrões de gestão do mesmo jeito, passando a terem avalanches de inovação, com novas técnicas, com novas práticas voltadas para o empreender. É aí que veio o grande sentimento do brasileiro, do sonho, além do sonho da casa própria, ter um seu próprio negócio. Todavia, entenda o seguinte: neste arremate destes três pilares de forças propulsoras, o impulsionamento se deu pela questão tecnológica, mas ratificada na instituição. Então, é claro, meu querido e minha querida, a globalização, ela não tem mais volta. É bem verdade que já tem uma nomenclatura sendo discutida que é a desglobalização, tá? Vou pedir para o meu querido diretor para compartilhar a tela. A desglobalização vem na perspectiva de tentar frear um pouquinho o consumo. Mas, o nome está dizendo, desglobalizar. Na verdade, pode ter uma ênfase maior em mercados locais. Porque você pode pensar assim: professor, e vai acabar o empreendedorismo? Aí eu vou dizer, não. Ele vai passar por mutações, como passou agora na pandemia. Você tem agora o empreendedor híbrido, que é aquele que está simultaneamente, tem que mostrar performance, tanto na questão virtual, como na questão presencial. Ele tem que mostrar a mesma performance. Por quê? Porque o consumidor diplomado, consumidor digital, ele já sabe que ele pode buscar informações aonde ele quiser. Ele já sabe que ele não pode, que as pessoas deixam rastro caso deixem mentiras na internet. Então ele já sabe que tem sites que têm reclamações acerca desta empresa. Então tudo isso é um viés que pode ser checado. A reeducação dentro do mundo virtual, ela está acontecendo. Vocês, queridos da geração Z, que nasceram depois dos anos 2000, já sabem também que estão impactando no mercado, porque vão chegar a estar lidando com gerações X, Y, baby boomers, os anteriores aos baby boomers. Essa situação, ela vai ser situação ad infinitum, ad eterna. Então vejam, essas molas propulsoras, elas vão passar por readequações, reedições de suas nomenclaturas, mas porém numa perspectiva de criar ciclos inovadores. Porque aí eu digo para você, a inovação não vai parar. Não tem mais volta.
tá? O que a gente pode ter são movimentos de valorização do presencial, né? Nesta pandemia nós tivemos muitos empreendedores virtuais e empreendedores sociais, principalmente, trazendo novos viés para a inovação na questão mercadológica. Então, o escambo, a permuta, de uma certa forma, voltou numa troca constante de serviços, mas para que haja um certo pool de aliados e ali você criar um maior número de relacionamentos, aí fundamentando o network que é encontrado. Por quê? Porque relacionamento hoje vale mais do que dinheiro. As pessoas já sabiam disso e isso foi reforçado durante a pandemia. A capilaridade em relação ao número de pessoas que você conhece, ou que a empresa conhece e tem como cliente, sai mais barato manter esses clientes do que buscar novos clientes. Então, não é mais fidelizar dentro do empreendedorismo, é buscar a lealdade dentro do empreendedorismo. Opa, professor, isso muda a nomenclatura. Não é mais satisfazer dentro do empreendedorismo, é você encantar e surpreender dentro do empreendedorismo. Isso são nomenclaturas de inovação. Então, por isso, quando você estiver trabalhando, se você já estiver trabalhando, para de falar a nomenclatura satisfazer o cliente. Satisfazer o cliente, meus queridos, é da década de 90, certo? Agregar valor é da década de 90. A atualidade, ela é cobrada numa perspectiva de gerar valor único, não mais de agregar valor. Quando você agrega valor, você está colocando um valor a mais. Quando você gera um valor único, aquele valor é específico e você pode trabalhar a lealdade, e a lealdade é diferente da fidelidade. Por quê? Porque a lealdade, a pessoa vai defender o produto, ou seja, o que você tem hoje? Uma massa de consumidores inovando para as empresas, dando ideias para as empresas e até mesmo às vezes de graça, vendendo para as empresas, até mesmo de graça, quando eu estou falando de uma marca que está no top of mind, que está no topo da mente do consumidor. O que acontece? Eu estou propagando esta marca em outros grupos. Então, este impacto para vocês, queridos alunos e alunas do curso técnico de administração, ele é formidável, porque vocês já chegam com esta nomenclatura, Elana, Antônia, Rosana, Guilherme, Antônio Gonçalves, toda essa galerinha. Presta atenção, porque vocês, tendo este vocabulário, vocês já chegam no mercado, não mais falando sobre o que aconteceu nos anos 90. Foi decisivo lá, mas agora está sendo o impacto que você vai proporcionar. Lembra disso? Agora está sendo o impacto que você vai proporcionar. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer o seguinte, que nós saímos da era do conhecimento e estamos na era da execução do conhecimento. Se você tem pouco conhecimento, aplica. Se você tem muito conhecimento, aplica. Por quê? Porque esse vai ser o teu diferencial competitivo como profissional. Esta relação do empreender, e aí o empreender a gente sempre discute sobre isso, né? Sempre a gente coloca a questão da perspectiva de que você precisa impulsionar, por exemplo, a sua carreira, e você está empreendendo ali em novas ações para ter novos resultados. Fechou? Pois é. Então, lembra que certos insights que você tiver, por exemplo, durante as nossas aulas, dos nossos outros colegas, de todos, que você possa estar colocando em prática, já coloca. Ah, professor, mas eu queria terminar o curso de administração para poder a gente conseguir aplicar essa situação e tal. Não, aplica agora. Aplica agora, porque só nesta perspectiva é que você começa, meu querido. Isso aí, ó. Tomou um susto, meu diretor? Fazer o quê? Tomou um susto, meu diretor. E vamos que vamos pra cima. Reformulations. Reformulations quer dizer o quê? As reformulações que ocorreram nesta época dos anos 90. Até hoje repercutem? Sim, porque até hoje a gente busca essa estabilidade econômica que vem com a responsabilidade do crescimento das organizações que estão aonde? No setor
privado. Eita, 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 E aí, no setor privado, o que que eu tenho? O que que eu tenho, meu querido? Que me organizar. Olha a figurazinha aí da calculadora, não é brincadeira não, Anne Caroline. Não é brincadeira não, quero muito todo mundo ligado aí, participando também, hein? Se tiver alguma dúvida, coloca aí no YouTube, coloca aí no IPTV que a gente responde. Então, este organizar é você recalcular toda a trajetória, literalmente. Porque o desenvolvimento econômico do país, ele vai ser buscado em todas as perspectivas, quer seja na esfera federal, estadual, municipal, e isso tem impacto no empreender, na inovação. Os investimentos privados, é claro que condicionam um desenvolvimento econômico do país. É claro que eles repercutem também nos investimentos, tanto na questão privada, mas também no fator público. Todavia, entenda quais são as próximas projeções aí. Olha só. Quais são? Veja só o que nós temos. Olha só os números. Vê se você percebe. Anos 50. Projeção para 2025. 2010. Projeção para 2025. O que você consegue visualizar nestes números? O que mostra que daqui a alguns aninhos, né, que está chegando agora, tá pertinho, né? Essa projeção aí tá pertinho. Nós estamos em 2022, 2023, 2024, 2025. 2025, daqui a 3 anos. Olha o que nós teremos de repercussão. Analisando este gráficozinho aí, eu vou traduzir para vocês. Em 2025, o mercado consumidor será de 4,2 bi. Não é mi, tá, gente? Não é milhões, é bilhões. Bilhões de pessoas. Só para vocês terem uma ideia. Bilhões, tá? O volume de comércio será de 30 trilhões de dólares. 30 trilhões de dólares no mercado. Tá, no mercado emergente, mas de 34, olha só, 34 trilhões no mercado desenvolvidos. O que quer dizer isso, professor? No mercado emergente, quer dizer nos países em desenvolvimento, como o país chamado Brasil, não é? Tido como em desenvolvimento. Desde que quando eu nasci, ele é tido como desenvolvimento. Eu quero saber quando é que ele vai ser um país desenvolvido, não é? Será que eu vou conseguir ver? Será que nós vamos conseguir ver? Só Deus sabe, meus queridos. No entanto, nós temos fé que isto vai acontecer. Por quê? Porque em 2025 nós vamos atingir a marca, olha aí, a marca de 7,9, o que no total? 7,9 bilhões de uma população mundial. Então, nós temos uma projeção aí, que esta projeção se equipara ao consumo mundial do lado direito. Em trilhões, o que nós temos? A projeção que ela salta de 38 trilhões em 2010, que é o somatório de 12 trilhões com 26 trilhões, né, dos mercados emergentes, que está em azulzinho mais claro e azul mais escuro dos mercados dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos saem de 2010 para 2025, daqui a 3 aninhos, formatando 34 trilhões, atingindo esta máxima. Eu tenho o que nos emergentes? Eu tenho uma duplicação de 2010 para 2025 nos mercados emergentes de países em desenvolvimento ainda, não desenvolvidos, de 30. Se eu for somar, vai dar 64 trilhões. 64 trilhões. Isso quer dizer, meus queridos, o somatório dos dois aqui, ó,
64 trilhões quer dizer que o seguinte, que nós vamos ter mais pessoas querendo empreender, porque vai ter demanda. O que acontece é que essas pessoas vão empreender e isto começa, né, no pensamento, lá na década de 90, como um impacto mais direto no empreendedorismo, economicamente falando dessa variável que está estabelecida aí, como uma projeção, principalmente estabelecendo essa conexão de que eu vou ter pessoas consumindo de forma mais consciente. Opa! Então, é claro que a abertura econômica vai ser sempre discutida, porque ela já foi, desde a década de 80 até agora, sim, a ênfase foi a década de 80, teve outras décadas? Teve, mas a ênfase maior foi da década de 80 para 90. Então, o processo de privatização, ele pode gerar receitas, como não, vai depender de como o Estado vai prolongar esta estabilidade econômica num período que venha trazer toda uma solidez, e esta solidez, ela precisa ser, primeiro, alimentada, ela precisa ser entendida em um ciclo de abertura inteligente, que ela possa elevar a renda da população, porque não adianta nada. Se há uma aplicação, lembre-se, se há uma aplicação de uma política monetária para disseminar o empreendedorismo, a inovação, eu tenho aí todo um fator que é redirecionado. O redirecionamento traz esta redução, por exemplo, de políticas de tarifas para importações, a elevação das importações, se preocupando com a retração da atividade econômica e com o aumento do desemprego. O monitoramento do déficit da balança comercial e principalmente a verificação desses indicadores relacionados ao dólar, porque a desvalorização do real perante ao dólar é que também gera conflitos entre a importação e a exportação. E esse ciclo ele tem que ser equilibrado, também elevando as exportações. O aumento da atividade econômica traz esta redução de desempenho. Opa, toda vez que eu começo a entender que tem que haver um equilíbrio, o desemprego vai começar a reduzir. E o que eu vou ter? Mais ganhos de produtividade, gerando mais renda para consumir e mais empresas sendo abertas. Então este ciclo que nós chamamos de ciclo, ele vai ser o quê? Vai ser um ciclo virtuoso. Agora, é preciso ser inteligente. É preciso usar a inteligência científica, aplicando metodologias que já foram testadas, entendendo que essas metodologias vão estar impactando na inovação do país e, consequentemente, vão consolidar algumas situações para a gente, que é a tão falada estabilização econômica. Que lá, na década de 80, lá atrás, houve uma aceleração. Atrelada ao quê? As inovações tecnológicas. Nós não estamos falando de empreendedorismo e inovação? Pois é. Houve um grande impacto de estruturas industriais, um reflexo na economia dos anos seguintes, na década seguinte. Houve sim. Quando se fala muito nesta perspectiva, se entende o seguinte, que um dos fatores que foram decisivos foi a cooperação entre os países que estavam retomando o crescimento e a estabilidade econômica. É isso que precisa que o Brasil se conscientize em relação a este novo ciclo de investimento. Este novo ciclo, essa nova alavancagem do cenário socioeconômico atual
ele precisa ser liderado por um processo de reestruturação de produção, onde todos os novos padrões que são estabelecidos internacionalmente, eles foram revisados nesta época e precisam ser colocados agora em prática. Então entenda, pedi o meu querido diretor para poder compartilhar a tela, tá certo? Meu querido diretor, compartilhando a tela, por gentileza. E aí eu já coloco para vocês o seguinte, presta atenção. Essa estabilidade aí, ela vai ter que equilibrar forças. Forças que estão fora da empresa também, que nós vamos estudá-las ainda. Forças que são mencionadas como ameaças e como oportunidades, porque elas estão fora da empresa. Forças sociais, forças culturais, forças político-legais, os político-legais aí de regulamentação, de verificação dos mercados, forças voltadas para o controle e a análise especificamente das culturas, como é que elas estão sendo disseminadas, o que é que está acontecendo, por exemplo, com a disseminação demográfica mercadológica. Então, tudo de forma externa. Até mesmo monitoramento ecológico da sustentabilidade, de impacto da sociedade, claro, porque é uma pauta que é discutida no mercado, a conscientização do consumo. E isso, por quê? Porque nós não temos um planeta B, nós só temos o planeta Terra A. E se eu não tenho todo esse entendimento em relação a um consumo consciente, essa tão falada estabilidade econômica, ela não vai conseguir ser de forma aí bem discutida, bem relacionada e bem introduzida no modelo mental dos empreendedores. Então veja, é nesta situação, neste cenário que nós estamos vivendo, onde ainda, saindo da pandemia, passando por uma guerra específica na Europa, mas que teve dimensões mundiais, repercussões em commodities, tanto commodity de matéria-prima, como também commodity da tão falada informação disseminada na web. Isso consolida mais e mais o pensamento de estar se investindo nos empreendedores, na inovação constante. É por isso, gente, que a disciplina ela está dentro da matriz da administração. Por quê? Porque uma coisa é você empreender, outra coisa é você ser gestor. As duas você tem que estudar. Tem muita gente com perfil de empreendedor e tem muita gente com perfil de gestor. Eu tenho que juntar esses dois. Tá certo? Vamos fazer uma paradinha nesta aulinha, né? E nós vamos retornar para a segunda aulinha junto com vocês, tá? Não sai daí, porque o tio Loyola foi!